avaliação. Eu sou a professora Valéria e atuo no NRE de Foz do Iguaçu na coordenação do SAEP. Neste momento falaremos sobre o SAEP, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do Paraná. Bom, mas antes de começarmos a falar sobre a avaliação externa do SAEP, precisamos esclarecer o que é uma avaliação interna e o que é uma avaliação externa. A avaliação interna é aquela realizada pelo professor, voltada para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. Os instrumentos podem ser vários, trabalhos em grupo ou individuais, testes ou provas, com questões de múltipla escolha ou questões abertas, dramatizações, observação ou relatórios. Já na avaliação externa, ela avalia o desempenho de um conjunto de estudantes agrupados por escola ou por sistemas. O seu instrumento é diferente. São testes compostos por itens de múltipla escolha, por meio dos quais apenas uma habilidade é avaliada. Agora falaremos especificamente sobre o SAEP. O que é realmente o SAEP? É uma avaliação estadual que tem como objetivo disponibilizar informações relevantes quanto ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes, descrevendo as habilidades desenvolvidas em língua portuguesa e matemática, além de se deter nos fatores associados a esse desempenho, com resultados e análises produzidos desde o nível do aluno até o nível do Estado. Para entendermos o SAEP, é preciso primeiro entender o que é uma matriz curricular. É um documento prescritivo que direciona o ensino, insere-se no projeto pedagógico da instituição e é construído coletivamente pela comunidade escolar, com base em orientações curriculares da área indicada por órgãos oficiais e na realidade escolar. O SAEP trabalha com matriz de referência de avaliação. Essa matriz é um documento descritivo, escrito por técnicos e que leva em consideração documentos curriculares oficiais, como as diretrizes curriculares e o caderno de expectativas. Mas é importante lembrar que as matrizes de referência representam um recorte das matrizes curriculares feito com base no que pode ser aferido por meio dos instrumentos utilizados. Elas não englobam todo o currículo escolar e não podem ser confundidas com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas, pois um recorte é feito com base naquilo que pode ser aferido. Neste exemplo, temos a matriz de referência do conteúdo estatística. Ao canto à direita, em colorido, podemos verificar a matriz de referência que foi retirada deste conteúdo de matriz curricular estatística. As matrizes curriculares destacam no processo de ensino e aprendizagem de matemática a resolução de problemas, como eixo norteador, e leitura em língua portuguesa. No SAEP, as matrizes de referência de avaliação estão estruturadas por anos e séries avaliadas. Para cada um deles, são definidos os descritores, que indicam um determinado conhecimento que deve ter sido desenvolvido nessa fase de ensino. Esses descritores são agrupados por tema, que relacionam um conjunto de objetivos educacionais. Aqui temos um exemplo da estrutura da matriz de referência em matemática. Temos o tema, números e álgebra, os descritores e as habilidades específicas para cada descritor. Neste exemplo, temos a matriz de referência de língua portuguesa, com os temas, procedimentos de leitura, os descritores e suas especificidades. As matrizes de referência do SAEP estão subdivididas em tópicos ou temas, e estes em descritores. O descritor é o detalhamento de uma habilidade cognitiva, em termos de grau de complexidade, que está sempre associada a um conteúdo que o estudante deve dominar na etapa de ensino em análise. Esses descritores são expressos da forma mais detalhada possível, permitindo-se a mensuração por meio de aspectos que podem ser observados.
Há descritores que permitem a elaboração de itens por meio de situações-problema e interpretação. Outros descritores focalizam conhecimentos de nível técnico, apenas conceitual, e dão origem a itens com textos curtos, bastante usuais em livros didáticos e no ensino de matemática e língua portuguesa ainda hoje. Para exemplificar, temos a matriz de referência em matemática. No tema Geometrias, temos o descritor 38, que é da habilidade específica de identificar figuras bidimensionais por meio de suas propriedades e vice-versa. Outro exemplo, com o tema Tratamento da Informação, temos o D54, descritor 54, resolver problemas envolvendo interpretação de informações apresentadas em tabelas ou diferentes tipos de gráficos. Este é um exemplo de item de matemática. O gabarito é a letra C, corresponde ao 9º ano do ensino fundamental, sob o tema Números e Operações, Álgebra e Funções. E neste exemplo, o descritor é o D18, efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Neste exemplo, o professor pode explorar o conhecimento do aluno, mesmo que ele tenha respondido errado, pois as outras alternativas, que chamamos de distratores, são plausíveis. É possível, a partir da resposta do aluno, identificar até onde o aluno tem conhecimento do tema e o raciocínio utilizado. Por exemplo, ao escolher a alternativa A, pode-se verificar que o aluno tem conhecimento de potenciação. Porém, falta-lhe o entendimento de potenciação com números inteiros. Aqui temos um exemplo em língua portuguesa, do 9º ano do ensino fundamental. O tema são relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. O descritor é o D16, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Veja como o item do SAEP é formado. Temos o enunciado, que pode ser composto também pelo suporte, que são tabelas, gráficos, tirinhas, e pelo comando. As alternativas são divididas entre o gabarito, que é uma única resposta, e os distratores. Os distratores dão informações para a análise dos níveis de proficiência, na medida em que se procuram focalizar erros comuns nessa etapa de escolarização. As respostas previstas nos distratores de um item devem ser capazes de dar informações acerca do raciocínio desenvolvido pelo estudante na busca da solução para a tarefa proposta. A análise das respostas dos estudantes permite identificar os erros mais comuns nos diversos níveis de proficiência. Alternativas. A elaboração das alternativas considera que haverá apenas uma resposta correta, o gabarito. Os distratores são as respostas incorretas, porém plausíveis. Observação. Os itens para ensino fundamental e ensino médio dividem-se em 4 alternativas, gabarito e 3 distratores para ensino fundamental, e 5 alternativas, gabarito e 4 distratores para ensino médio. Os enunciados. Propõe a questão de modo que o aluno possa formular uma resposta sem ler as alternativas. Devem ter linguagem e abordagens adequadas para a faixa etária dos alunos e envolvem conhecimentos previstos para a série em questão e abordados nos descritores. Os enunciados devem ser claros e curtos, envolvendo contextos integrados à situação matemática ou à língua portuguesa envolvida. O padrão de desempenho SAEP. Os padrões de desempenho são cortes importantes das escalas de proficiência e representam uma caracterização do desempenho dos estudantes com base no perfil das habilidades que eles demonstram nas avaliações. É um referencial para a interpretação dos resultados do SAEP.
Aqui temos a demonstração do padrão de desempenho do 9º ano do ensino fundamental. É subdividido em 4 categorias: abaixo do básico, até 225 pontos, básico, de 225 a 300 pontos, adequado, de 300 a 350 pontos e avançado, acima de 350 pontos. Aqui temos um exemplo para entender melhor o resultado de sua escola. Este é o resultado do 9º ano em matemática no SAEP 2012. A proficiência média do estado ficou em 248,94. A proficiência média do núcleo, 262,49. A proficiência média do município ficou em 268,38. E a proficiência média da escola ficou em 283,11. Temos, então, que a proficiência média dessa escola ficou acima da proficiência média do estado. Este é o formato dos resultados dos alunos da sua escola. Para cada turma, temos o caderno de provas 1, 2 e 3. É possível saber o desempenho do aluno por descritor e a porcentagem de acerto da turma em cada descritor. Este é um instrumento de diagnóstico para o professor saber exatamente como está o desenvolvimento de seus alunos e da turma como um todo, podendo inclusive servir de subsídio para um encaminhamento de alunos para a sala de apoio de aprendizagem ou para a realização de trabalhos específicos de retomada de conteúdo. Encerrando essa parte sobre o SAEP, gostaria de lembrar que os materiais estão disponíveis no site do Núcleo Regional de Educação e agradeço a participação de todos, desejando uma boa formação em ação.